Olá a todos! A série Arafa foi ao ar com mais um episódio incrível para o público. Então, o que nos espera no próximo episódio da série? Por favor, não se esqueça de se inscrever em nosso canal e ativar o sino de notificações. Esse vídeo é a continuação da parte 2. Na mansão estão vivendo minutos de tensão. Dessa vez quem reclama são os funcionários da casa. Os empregados estão cansados das ordens da ASO. Mesmo sem querer, os funcionários têm que tirar as coisas do quarto do Mura. Enquanto isso, Atis e Mercan chegaram a um restaurante e se encontraram com uma mulher. O nome da mulher é Aicel e ela ficou surpresa ao ver Atis. Atis disse a Aicel: "Fico feliz que você tenha me reconhecido." Atis e Aicel se abraçaram. Atis e Aicel conversam, mas Mercan só escuta espantada. Aicel disse ao Atis: "Acho que faz 7 anos que não nos vemos." Aicel fala do Atis como um empresário bondoso que ajuda orfanatos. Aicel perguntou a Mercan: "Você queria falar comigo com urgência, por quê?" Mercan mostrou a foto que trouxe. Aicel confirmou que uma das crianças da foto é o Atis. Mercan ficou surpresa e disse ao Atis: "Nossa, como você mudou." Aicel disse ao Atis: "Lembro muito bem do dia que você chegou no orfanato, tinha raiva nos olhos." Aicel disse ao Atis: "Foi muito difícil te tirar daquela depressão psicológica." Mercan fica bastante chocada com o que Aicel conta sobre Atis. Mercan descobriu que Atis cresceu num orfanato e foi uma criança com problemas psicológicos. Do outro lado, Aidar prepara terreno para aceitar a proposta ilegal do homem barbado chamado Sain. Aidar faz ligações para os antigos amigos procurando homens confiáveis. Depois Aidar tomou a decisão e ligou pro Sain dizendo que aceitava a proposta. "Sai, para tornar o plano mais convincente", disse Aidar, "você tem certeza que consegue fazer esse trabalho arriscado?" Aidar respondeu com um ditado: "Quando você estava indo para esse caminho, eu já estava voltando." Depois Aidar ligou pro único homem de confiança que sobrou na empresa, o Yazar. Aidar pediu ao Yazar as listas de carregamento. Yazar não tem muito poder na empresa, quem manda é uma mulher chamada Zaid. Zaid obedece às ordens do Atis. Yazar pediu as listas para Zaid, mas ela não deu. Minutos depois, Mercan e Atis chegaram de carro na mansão. Antes de Mercan descer do carro, Atis pediu a foto de volta. Atis disse a Mercan: "Espero que agora você saiba tudo sobre mim." Enquanto isso, Aidar conversa com Nermin no jardim da mansão. Aidar disse a Nermin: "Aceitei a proposta do Sain. Logo vamos nos livrar da família Karahan." Para Nermin, tudo perdeu sentido e o mundo parece sem graça. Nermin disse a Aidar: "De que adianta o que você faz? Isso não traz o Mura de volta." Aidar respondeu a Nermin: "Se recompõe, pensa na nossa família." Aidar disse que tem planos muito importantes. Naquele momento, Atis, Azu e Semal conversam num outro canto do jardim. Atis disse ao Semal: "A Merca acreditou que eu sou o menino da história real. A mulher Aicel e tudo mais fazia parte do plano." Atis disse ao Semal: "Mesmo assim temos que tomar cuidado. Nunca se sabe o que a Mercan vai fazer." Semal disse ao Atis: "O Sain me avisou, o Aidar vai entrar no negócio ilegal. Nosso plano começou a funcionar. O objetivo do Atis é colocar o Aidar na cadeia." Depois Atis entrou no carro para ir ao cemitério. Minutos depois, Mercan conta pro pai no jardim o que descobriu sobre Atis. Aidar disse a Mercan: "Por isso não conseguíamos achar informação do Atis antes de 2005. Mercan disse a Aidar: "Na verdade o Atis esconde coisas, ele não é confiável." Aidar respondeu a Mercan: "Eu também não fico parado. Achei um negócio com margem de lucro alta." Aidar disse a Mercan: "Precisamos fazer o carregamento do Sain. Para isso preciso da sua assinatura." Mercan perguntou: "O Sain é confiável, pai? Não vamos fazer nada ilegal." Mercan disse a Aidar: "Eu também quero me livrar deles, mas não quero esses acordos escondidos." Mercan não aceitou a proposta do pai. Do outro lado, Atis chegou com uma flor no túmulo da irmã Eilu. Atis começou a chorar pela irmã Eilu, que morreu com 5 anos. Depois foi ao túmulo dos pais. Os pais do Atis morreram cerca de 7 meses antes da morte da Eilu. Naquele momento, as lembranças do passado voltaram à mente do Atis. Atis e Eilu foram deixados na escola pelos pais. Na saída da escola, Atis e Eilu nunca mais viram os pais.
A imagem que ainda está na mente do Atis é esperando os pais na porta da escola. Os pais do Atis morreram num acidente. Atis inventava historinhas para não deixar a irmã Eilu perceber a verdade. Atis falou sozinho, o filho do Aidar morreu, na verdade isso não estava no meu plano. Atis falou sozinho, cada um vive o próprio destino. Atis olhando pro túmulo disse, como prometi, vou fazer quem matou minha irmã pagar. Atis ama a irmã e a vê como lembrança dos pais. Atis se sente culpado com os pais por não ter protegido a irmã. Chegou a noite, Aidar viu a cozinheira Binais no jardim e deu um recado. Aidar disse a Binais, a Nermin vai superar a morte do Mura, por isso não abra segredos do passado. Binais respondeu a Aidar, não precisa se preocupar com isso. Do outro lado Merkan foi pro quarto do Mura para ver as lembranças dele. Mas ao entrar viu que não sobrou nada das coisas do Mura e enlouqueceu. Merkan começou a gritar sem vergonha. Merkan começou a quebrar e jogar tudo que tinha no quarto. A família Karahan ouviu os gritos e entrou no quarto. Merkan tentou expulsar a Azu do quarto. As duas tiveram um pequeno tumulto. Muzein disse a Merkan, essa casa é nossa, você não manda a gente sair. Atis interveio, tirou a família do quarto e ficou sozinho com Merkan. Merkan tentou expulsar Atis também, mas Atis não reagiu. Merkan disse ao Atis, não tenho orgulho do que o Mura fez, mas ele agora está morto. Merkan disse ao Atis, nunca vou permitir essa situação. Atis segurou os braços da Merkan, chega, você vai se machucar. Merkan gritava louca, não aguento mais essa maldade. Depois Merkan saiu chorando do quarto. Continuação na parte 4.